pentecostal. Eu sou pentecostal teólogo. E é bem diferente. Eu sou o primeiro pentecostal para depois ser um teólogo pentecostal. Eu vou abrir um parênteses, rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que é iluminação. Meu amigo pastor, lá de Trizidela do Vale Codó, como é que é o nome? Jesus, não deixa eu ouvir, porque é meu amigo. De Codó. Pastor Lázaro, meu Deus do céu, meu amigo, irmão. Pastor Lázaro me convidou para eu pregar numa grande cruzada em Codó. A filha dele fez a reportagem não, a divulgação a chamada do evento. E ela fez com tanta perfeição jornalística de uma verdadeira repórter. E quando ele mandou para mim, que eu vi aquela cena me anunciando, eu me enchi de graça aonde eu estava sentado. E me veio a mensagem. O tema é: Jesus, nesse nome há poder. Aí, Jesus, nesse nome há poder. Aí o texto era de Filipenses 2, que foi dado o nome que é sobre todo nome. Aí eu analisei, aí eu preparei o sermão. No nome de Jesus há poder salvífico, há poder para salvar. No nome de Jesus há poder para expulsar demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. No nome de Jesus há poder para nós falarmos novas línguas. Há poder para pegarmos em serpentes, para enfrentarmos setas malignas. Há poder de cura, há poder de ressurreição e há poder de governança universal. Aí eu fui para cima do palanque com esse jeito assim. Parecendo um leão. Parece que eu nunca tinha cansaço na vida. A graça de Deus estava. E quando eu estava pregando, no nome de Jesus, a gente fala línguas estranhas, novas línguas, melhor dizendo. Aí vem como que um raio de luz. Examine se no original grego está neos ou kairos, novas, neos ou kairos. Eu quase que não prego mais depois dessa intervenção divina. Por quê? Porque a gente aprende que todos nós aprendemos, e vocês hoje vão aprender um pouquinho diferente. Que quando o crente é batizado com o Espírito Santo, quando fala línguas estranhas, ele fala as línguas das nações, dos povos. E o milagre é que ele não sabe falar, e pelo Espírito Santo ele sabe falar. A gente se segura naquilo que diz que os que estavam lá ouviam nas suas próprias línguas maternas. Então, lá os crentes falaram línguas celestiais ou falaram línguas humanas? O que vocês acham aqui? Uma, duas, três, já. Humanas. Aí eu pregando e achava que era assim também. Humanas. Aí veio essa indagação. Pesquisando na faculdade, o Flávio estava comigo. Nós fomos examinar no grego. Sabe como está escrito lá? Quem está me escutando? Lá está escrito: Laléu Kairos Glossa. Diga comigo: Laléu Kairos
grossa. Para minha surpresa, não estava Laléu, Neos, grossa. Não estava Laléu, Neos, grossa. Esta é Laléu, Caios, grossa. Porque Neos é um ovo que envelhece. E Caios é um ovo fresco. É um ovo não churrado. É um ovo não conhecido. É um ovo sem precedente. E Jesus disse que a gente falaria novas línguas. E pega a mão do seu companheiro e diga assim: e para ser novo, sem precedente. E para ser novo, fresco. E para não ser novo, churrado. Para não ser novo, conhecido, só pode ser da esfera celestial. Só que pode levantar as mãozinhas. Só que pode levantar as mãozinhas. Só que pode levantar as mãos. Só que pode adorar. Aí você pergunta: por que então eles ouviram falar nas suas próprias línguas? Pega para o seu irmão e diga assim: o mesmo Espírito, o Ruach Kadosh. Aleluia! Aleluia! Glorifica a Deus! Jesus está aqui! E no mesmo Espírito que nos ensina a orar e que fala em nosso lugar, fala a língua celestial e nos faz falar essa língua celestial. Então Ele que nos fez falar a língua desconhecida, a língua nova, a língua sem precedente. O Laléu Caios grossa. O novo que não é conhecido. Ele mesmo, diga ele mesmo, traduziu para aquelas nações, para os representantes daquelas nações. Foi a primeira transmissão simultânea que o mundo presenciou. Só que pode levantar a sua mão e eu ainda não encontrei nunca pentecostal que não tivesse mudado de ideia. E acredito que todos agora entenderam perfeitamente. Glória a Deus. O milagre foi no ouvido deles. Deus não traduz palavras. Ele traduz mensagem, que é bem diferente de palavras. Quem pode glorificar o nome de Deus? Estou mostrando isso somente para dizer a vocês que quando a gente não tem o recurso da interpretação humana, Deus pode revelar. E não deve ter academicismo mundo que nos proíba de entender e de sermos flexíveis a esta ação divina. Só quem pode dizer amém? Só quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, então o primeiro capítulo, nós ainda não estudamos o primeiro capítulo. Eu estou só citando, preparando o ambiente para a gente estudar. Então, a outra verdade que eu quero falar sobre a primeira ressurreição é que a primeira ressurreição
na lição, na apostila. A primeira ressurreição não compreende apenas um acontecimento, mas a primeira ressurreição compreende o que? Vários acontecimentos. Eu diria para os senhores, para as senhoras, que a primeira ressurreição já teve início. Já teve início. A primeira ressurreição é um período, diga comigo, a primeira ressurreição é um período longo na história da igreja. Agora eu quero fazer algumas perguntas. Porque assim fica mais fácil de entendermos o tema. Israel vai ser salvo, vai se converter antes do milênio ou depois do milênio? Antes ou depois? Antes. Grave bem as perguntas que eu estou fazendo e as respostas que eu estou recebendo. As nações amigas de Israel, aquelas que Jesus disse: vinde e benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso acontecerá antes ou depois do milênio? Antes ou depois do milênio? Antes. Os 144 mil judeus serão salvos antes ou depois do milênio? Antes. A grande multidão de gentios, conhecido como os mártires da grande tribulação, serão salvos antes do milênio? Sim ou não? Sim. As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 serão salvas antes ou depois do milênio? A igreja será arrebatada antes ou depois do milênio? Os mortos em Cristo ressuscitarão antes ou depois do milênio? Jesus ressuscitou antes ou depois do milênio? Então pega a mão do seu irmão e diga assim. Então, vira assim e olha para ele e diga assim: então não tem como discordar que a primeira ressurreição é um longo período na história da igreja e tem no mínimo 9 etapas. Ok? Ok. Olha para mim. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 23. O apóstolo Paulo assim escreveu: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são dele na sua vida. Ok? Certinho? Então, a primeira ressurreição, ela iniciou com a ressurreição de quem? De Cristo. Cristo é as primícias. Alguém pode perguntar: mas por que Jesus é as primícias dos que dormem? Por que é que João disse que ele é o primogênito dos mortos? Por que Paulo escreveu em Colossenses que ele também é o primogênito dos mortos? Foi porque ele foi o primeiro a morrer? Não. No Antigo Testamento, quantos morreram? No Novo Testamento,
ressuscitar? Não. Antes dele, muitos ressuscitaram. No tempo dele, ele mesmo ressuscitou a muitos. Mas por que Cristo é o primogênito dos mortos? Ou a primícia de Deus? Sabe por quê? Porque ele foi o primeiro a morrer, mas também foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. É Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. Assim está escrito: e o que vivo fui morto, mas eis aqui eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus é que inicia a primeira ressurreição. A ressurreição de Jesus é, portanto, a primeira etapa da primeira ressurreição. Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 5. Quem pode ler para mim, por gentileza? Rápido. Você perca do tempo. 12, 5. Está se referindo à mulher, que é Israel. Leia. E deu a luz ao filho varão, ao filho homem, ao filho macho, que há de reger, que há de governar, que há de reinar. Pai, todas as nações com vara de ferro. Não é a monarquia e muito menos a democracia. É a teocracia, o governo de Deus, por Deus e para Deus. Vai. E o seu filho, Jesus, foi o quê? Então Jesus já foi arrebatado para Deus, para o seu povo. Quem pode levantar as mãozinhas e glorificar? O próprio Jesus disse: ao que vencer, far-lhe-ei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono de quem? Do meu Pai. Estevão, quando teve uma revelação lá em Jerusalém, que viu os céus abertos, ele viu Jesus à destra de quem? Do Pai. Os galileus, os crentes, alguns da Judéia e a maioria da Galileia, viram Jesus subir aos céus e ouviram que esse Jesus que vocês viram ser recebido em cima do céu, então ele está no céu. Então Jesus é a primeira etapa da primeira ressurreição.